Fala galera, hoje eu tô aqui pra apresentar um anime Isekai pra vocês. O nome dele é Death Mart, mais esse tanto de nome que vocês estão vendo aí na tela, e também vou deixar o nome na descrição. Esse anime conta a história de um protagonista que era um programador de jogos chamado Shiro Suzuki, de 30 anos. É um Isekai como a maioria é atualmente. O prota tem roupas e cabelos pretos e é baseado no Kirito de Sword Art. Também se torna overpower logo do começo e vai formando um harém com garotas bonitas durante o anime. O anime começa com o protagonista indo trabalhar, e tendo que correr para não perder o trem, porque esquece que domingo o trem passa mais cedo. Chegando no trabalho, ele conversa com um dos colegas e revela que um dos empregados foi demitido, e ele teve que assumir a carga desse cara, por isso ele está trabalhando tanto. Ele acaba tendo que ficar 3 dias seguidos na empresa, porque o chefe dele fica enchendo ele cada vez mais de trabalho. E com isso ele acaba tendo que trabalhar dobrado, sem nem poder tomar um banho decente. Quando ele resolve dormir, ele apenas puxa um cobertorzinho perto da mesa do seu PC, e deita. Após isso, pensando que tudo é um sonho, ele acorda em um deserto desconhecido com sua aparência de quando ainda era jovem, e com o nome de Satou, que ele utilizava para seus personagens teste. Vendo também um monte de opções na frente dele como se fossem características de jogos, onde mostram skills, HP, MP, e um mapa que mostra os inimigos que estão por perto, combinando os jogos que ele produz. Em seguida, vem um ataque de homens lagartos. Utilizando um mapa que recebeu, ele vê os inimigos chegando, e percebe que tem 3 skills de meteoros. Durante o ataque, ele sofre um ferimento e percebe que a dor e o sangue eram bem reais. Apesar de tudo parecer um RPG de fantasia, ele começa a achar que não é um sonho, e com medo ele acaba utilizando as 3 skills super roubadas de meteoros, que matam quase todos os homens lagartos, exceto um, que fica ferido mais vivo. Esse lagarto desafia ele para um x1 de espadas. Ele não percebeu, mas acabou evoluindo do nível 1 pro nível 310 com a matança que ele fez, e ficando com seus status 999+. Durante a luta ele percebe que o homem lagarto estava com pouco HP, e taca a espada matando o oponente. Depois da luta, ele começa a mexer nos seus status e opções, e curioso acaba ativando os meteoros, porém como ele estava já no nível 310 o ataque é muito mais forte, e ele quase se mata, decidindo desativar a skill por ser muito perigosa. Indo para a cidade, ele encontra um wyvern, e o espanta apenas tacando uma pedra. Em seguida, ele vê que o animal está indo para onde tem um exército, e como a culpa foi dele, ele tenta ir atrás para tentar ajudá-los e não deixar que tenha mortes. Chegando lá ele acaba tendo que salvar uma menina que faz parte do exército, após ela ser jogada pro alto. Quando ele a salva ela fica muito grata, e obviamente se apaixona por ele. Chegando na cidade, uma menina bonita arrasta ele para uma pousada que ela trabalha. Ele acaba decidindo ficar por lá, e depois, ela o leva para passear pela cidade. Durante o passeio, ele vê um cara importunando 2 crianças escravas, uma menina gato e uma menina cachorro. Ele se mete falando que elas eram dele, e afasta o cara dali. Elas agradecem e depois se juntam a uma outra escrava, que é uma mulher lagarto. Elas se despedem e vão embora. No dia seguinte, a menina do exército que ele salvou vai na pousada, e pede para deixá-lo compensar por ele tê-la salvado, chamando ele para dar um passeio. Durante o encontro, eles ficam de chamego, compram comida e depois vão parar numa praça, com uma multidão enlouquecida. Lá, eles encontram as 3 escravas sendo apedrejadas por um bando de pessoas, que estão sendo manipuladas por um falso padre. Eles percebem que o padre está vendendo as pedras, dizendo que são benzidas, e incentivando as pessoas a jogarem nas escravas, falando que elas são demônios. O prota, vendo aquilo, ativa seu mapa, e descobre que tem aliados do padre no meio das pessoas estimulando a situação, e que o dono das escravas está ali por perto. Like a ninja, ele começa a derrubar esses aliados do padre, um por um, depois vai atrás do dono delas, derruba ele, e revela pro povo o que estava acontecendo. Com o dono delas desmaiado, do nada sai um demônio de dentro dele e joga todo mundo que está ali por perto numa dungeon. E para sair de lá, eles precisam enfrentar os monstros e chegar até a saída. O prota dá nomes para as escravas, uns panos para elas se limparem, e comida por elas estarem com fome. Ele ativa o mapa para ver o tamanho da dungeon, e como vai fazer para chegar ao final. Olhando o mapa ele percebe que tem várias pessoas pelo caminho. Pensando no futuro das escravas, ele dá armas a elas, e começa a ajudá-las a subir de nível, fazendo com que elas matem os monstros junto com ele. As crianças ficam com medo no começo, mas depois acabam se acostumando.
Depois de passarem por diversos obstáculos, eles encontram 3 caras enrolados em teias e começam a salvá-los, mas relembram que um deles foi o que estava importunando as crianças na cidade. O prota fica com raiva do cara porque ele é ignorante com as escravas de novo, e decide deixar ele lá, mas ele é salvo pelo outro cara que também estava enrolado. Eles vão subindo mais, e lutando contra os monstros, até se encontrarem com a menina que gosta dele e o exército dela sendo atacados. Ele e as escravas os salvam, e ela de novo fica muito agradecida. Tomam um esporro da freira para deixarem o chamego para depois. Ele fala que teve ajuda de umas meninas e ela fica com ciúme até ele apresentá-las. Enquanto isso, os soldados curiosos abrem um baú que o demônio estava escondido. Ele sai e lança uns poderes. O prota fica com medo de lutar e todos descobrirem que ele era mega poderoso. Então ele percebe que um lobo vai atacar e o deixa ser derrubado para um outro andar. Ele derrota o lobo e volta com um disfarce parecendo Vega de Street Fighter. Quando ele está quase derrotando, o demônio antes de morrer ativa uma magia e invoca outro demônio muito mais forte e gigantesco, que come ele para ficar ainda mais forte. A luta começa com os dois se encarando, e depois lançando magias um contra o outro. O pessoal também começa a ajudar atacando o demônio, mas não conseguem fazer nem cosquinha. Até o prota começa a ter um pouco de dificuldade, mas depois de muita luta, o prota vira um samurai do nada, saca uma espada, cortando o monstro e vencendo a luta. Depois desse perrengue, ele vai até um daqueles caras que estava enrolado na teia, que é um comerciante de escravas. Ele acaba comprando as escravas, e o cara oferece mais 2. Ele acaba cedendo e levando-as junto, porém uma delas tem um segredo, que mais pra frente acaba contando pra ele. Na minha opinião, o anime é bem leve, a história não é muito profunda, mas tem muita aventura e comédia. É um isekai como a maioria é atualmente. O prota é mega overpower logo de começo, com aparência baseada no Kirito de Sword Art. Apesar de não ser nada demais, é um anime que fizeram o básico bem feito, e acaba se tornando muito tranquilo de assistir. Cada episódio passa sem que a gente perceba, sempre querendo saber o que vem a seguir, e a história vai se desenvolvendo sempre mostrando coisas novas. É bem interessante, e se você gosta de isekai, vale a pena dar uma chance. É isso aí, galera. Quem tiver mais opiniões sobre o anime, ou tiver alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Tamo junto e falou!